Olá! Vamos se arrumar para a live. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem, Rosimeire? Olá, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Gente, eu tô numa correria essa semana. Eu achei que eu não ia conseguir fazer essa live. De verdade, porque eu tô de mudança, eu não sei se vocês estão me acompanhando, mas eu tô de mudança e aí hoje eu tive que correr lá na casa nova para instalação da internet e tal, e eu consegui sair de lá agora há pouco. Mas eu vim correndo, né? Eu tinha combinado esse horário com você, então eu voltei correndo pra gente fazer a nossa live sobre bromélias. Esse assunto eu adoro, eu sou enlouquecida por bromélias, gente. Opa, sejam bem-vindos todos. Ai, que bom! Um amor por plantas, muito obrigada, tá bom o áudio. Era isso que eu queria ver. Sejam bem-vindos. Tá muito frio aqui em Curitiba hoje, mas eu liguei o aquecedor e tô começando a sentir agora. Ai, gente, hoje eu vou ficar sem chimarrão. A minha mãe viajou e aí ela que sempre faz o chimarrão pra mim, eu acabei esquecendo de fazer o chimarrão. Gente, vão dizendo de onde vocês são, porque isso é bem importante. Ó, a Sila é do Rio de Janeiro, um lugar que é repleto de bromélias nas matas. Sejam bem-vindos. E aí, quem que tem bromélia em casa, levanta a mão. Eu quero saber se vocês estão de curioso ou se vocês realmente têm essas plantinhas na casa de vocês e vocês querem saber um pouquinho mais sobre elas. Olha, Ibiúna, seja bem-vinda. São Paulo, bastante gente lá de São Paulo. São Paulo também tem um lugar que tem muitas bromélias. Muitas. Glauway. Ah, agora eu entendi. Friozaço hoje, né? É verdade, muito frio. Olha, de Recife. Recife não deve estar frio, eu acho. Campos dos Goitacazes. Olha, ó, a Adriana levantou a mão, é isso aí. Tem bromélia em casa. Minas Gerais, ó, quem mora no estado que pega Mata Atlântica deve ser cheio de bromélias, né? Onde tem sítio, onde tem mato, tem bromélia aparecendo. Tenho só uma mini bromélia. Daquelas tilândsias que você tem. Ah, vamos começar então? Já tem 18 pessoas, a gente já pode começar a nossa live. Gente, eu recebi muita pergunta. Isso aqui é tudo de pergunta e mais um pouco na outra folha. Eu acho que tem bastante gente interessada em bromélias hoje. E já vão começar já entrando de sola, tá? As perguntas já vão começar polêmicas já. Ó, G. Gaudi e Cauã Inocêncio. A Marinalva Paula também perguntou isso. Ó, eu vou resumir numa pergunta só, porque todas as perguntas querem dizer a mesma coisa. É verdade que no copinho da bromélia pode dar um mosquito da dengue? Muita gente tem essa preocupação e muitas vezes os agentes que vêm conferir a casa da gente e eles falam das bromélias, que a gente não pode deixar água na bromélia. Então, já foram feitos muitos estudos com relação a isso. E na teoria, né, o mosquito da dengue, ele gosta de água limpa, né? Esse é o lugar ideal para ele criar as suas larvas, para fazer a postura dos ovos, né, e criar as larvas. E a bromélia, dentro do copinho dela, naquela água, aquilo não é uma água limpa, aquilo é um ecossistema complexo, tem muita coisa ali dentro, tem muitos sucos naturais, né, da própria planta, tem outros bichos, às vezes tem até rãs, tem sapinho dentro da água da bromélia. Então ela não é um lugar propício para o mosquito da dengue se multiplicar. Tá, mas e na prática, Raquel? Essa é a teoria, né? Na prática,
então, na prática, apesar dessa teoria, já foram feitos também vários estudos de coletar água de dentro da bromélia e saber se lá tem mosquito da dengue ou não. E nos estudos que aparecem, nunca tem mosquito da dengue, ou tem uma larva, não é uma coisa assim, ele não é um ambiente para criar o mosquito da dengue. Então, assim, às vezes no mesmo local você coleta a água do pneu, coleta a água da garrafa PET que ficou ali, e coleta a água da bromélia e lava lá nos potes e tal, vai ter o mosquito, e na bromélia nunca tem o mosquito, tá, gente? Aparecem larvas de mosquito no copo da bromélia, só que de outras espécies que não é o Aedes aegypti. Aparecem mosquitos silvestres, outros tipos de Aedes, Culex, né? Outras espécies de mosquitos, mas não é propício para o mosquito da dengue, tá bom? Então, já despolemizamos essa história de que bromélia é criatório para mosquito. Um erro, gente, tá? A gente deixar a bromélia secar por conta disso, tá? A bromélia, ela precisa ter aquela aguinha no meio do copo. Então, não vão atrás de quem diz que a bromélia tem que ficar seca, tá? Ela precisa daquela aguinha no copo para ficar saudável, tá bom? Vamos à próxima. Ó, Vanilla CM, o perfil, pergunta o seguinte: as bromélias podem ficar muito tempo expostas ao sol? Teve várias pessoas que perguntaram com relação a isso. Quais bromélias são próprias para o sol e para a meia sombra? Que mais? Sol ou sombra, qual a preferência para o cultivo de bromélias? Arilma Miranda. Várias pessoas perguntaram sobre isso, tá? Gente, via de regra, tá? A bromélia, ela é uma planta de luz filtrada, tá? Ela é muito parecida com as orquídeas, o tipo de ambiente que ela gosta, tá? A maior parte delas, tá? Regra geral. Na dúvida, se você não sabe que bromélia que você tem em casa, coloca ela na meia sombra, pegando o solzinho da manhã, tá? De preferência pegando o sol da manhã, e vai observando como que ela se comporta, tá bom? Algumas espécies de bromélias são de sol pleno, tá? Mas não são muitas espécies, geralmente são espécies rupícolas e terrestres, tá? O que é rupícula, Raquel? O que é terrestre, tá? Bromélia que nasce na terra e bromélia que nasce em cima de rochas, de afloramentos rochosos, tá? Muitas vezes elas são bromélias de sol. Eu trouxe os exemplos mais comuns, assim, de bromélias de sol aqui para vocês, que são bastante usadas no paisagismo, porque tem um efeito muito bacana, que é a bromélia Porto Seguro, que é aquela bromélia grande que a gente vê que ela é uma tonalidade meio amarelada, às vezes ela fica até um pouco alaranjada, tá? Ela só fica com essa cor bonita se ela for cultivada sob sol pleno. Outra bromélia que também é dessa característica é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Quem que conhece essa bromélia aqui? Essa é a Neuregelia Fireball, tá? Ela é um híbrido, essa bromélia. E ela também é uma bromélia de sol, tá? Para ficar com esse vermelho intenso, ela precisa ser cultivada no sol, tá bom? Se você levar ela para a sombra, o que vai acontecer? Ela vai ficar verde, ela vai perder essa característica dela de produzir esses pigmentos vermelhos que protegem ela do sol e que deixam ela tão diferente, tão bonita, tá bom? Então, a Fireball é uma bromélia de sol pleno, tá? Outra bromélia que todo mundo conhece, que é de sol, a bromélia imperial, aquela bromélia enorme que a gente vê nos projetos de paisagismo, né? Super valorizando os jardins, tá? A bromélia imperial, que é aí eu anotei as espécies aqui, os nomes. Alcântara imperialis, tá? Tanto aquela versão que é verde,
quanto aquela versão que é mais avermelhada, as duas são de pleno sol, tá? Essas são as principais bromélias de pleno sol, tem outras, tá? Tem outras maiores, menores e tal, e geralmente está relacionado com o habitat dela. Então eu volto naquela tecla que eu sempre falo, para todas as plantinhas aqui, procure conhecer a espécie, em vez de colocar a sua planta numa caixa, né, numa categoria e tratar elas todas do mesmo jeito, procure conhecer a espécie e as particularidades daquela espécie que você tem em casa, tá? Isso é muito importante, gente, tá? Então, a bromélia Porto Seguro, que é a Eckmia blanquetiana. Desculpe se eu tiver algum botânico aí, eu estiver falando errado, tá? Bromélia imperial, Alcântara imperialis, e a bromélia fireball, que é a Neurogelia fireball, que é um híbrido, tá bom? As outras são espécies tipo, não são híbridos, tá? Vamos para a próxima pergunta. Ó, tenho várias, a casa está reformando e precisei tirar e ficou na minha sombra e ficou verde. Exatamente, se você coloca uma bromélia de sol colorida, linda, maravilhosa na sombra, ela perde a proteção, tá? Que é justamente o que deixa ela colorida, é como se fosse o protetor solar da planta. Você leva ela para a sombra, ela não sente mais necessidade de produzir aquele pigmento que para nós é como se fosse a melanina, é a melanina da planta, tá bom? Para ficar bem entendível assim. E quando você voltar com ela para o sol, tem que ser aos poucos, por quê? Porque ela não tem mais o protetor solar dela. Você tem que ir reapresentando o sol devagarinho, tá? Porque se você levar ela para o sol verde, ela vai queimar, tá? Nós estamos falando da Neurogelia, né? Na Neurogelia fireball. Se você levar uma bromélia de sol que estava na sombra, ela vai acabar queimando. Ah, mas Raquel, você disse que a bromélia era de sol. Então, ela é de sol, mas tem que ser reapresentada aos poucos, gradativamente, para dar tempo para a planta produzir o pigmento que protege ela do sol. Senão, ela vai queimar. E a culpa não vai ser minha. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Vanilla CM, qual bibliografia recomenda para estudar as bromélias? Então, eu não conheço muitas publicações relacionadas com bromélias. Eu sei que aquele livro de plantas no jardim do Instituto Plantarum fala de algumas espécies. Eu tenho uma publicação bem antiga, quero ver se eu acho aqui ela rapidinho, só um momento. Orquídeas. Aqui. Que é essa daqui. Olha, voltei. Que é da revista Natureza, da editora Europa. Tá vendo? Quem tem isso daqui em casa, gente, isso aqui vale ouro. Mas, que eu saiba, não é edição, tá? Essa aqui foi uma edição especial da editora Europa, mas é excelente para você que está ingressando nesse mundo de bromélias. Fala de espécies, fala de cuidados, tá? Porque às vezes a gente encontra livros, eu fui fazer uma pesquisa rápida antes da live, e eu encontrei livros que são relatos fotográficos. Bromélias da Mata Atlântica, bromélias de vários lugares, que é descritivo, né? Descreve as espécies, mas não fala aquela linguagem para o jardineiro, as formas de cultivo. Então esse livro, se você tiver a oportunidade de achar em um sebo, tá? Procura lá na estante virtual, vê se você acha esse livro aqui, que é Bromélias, uma edição especial da editora Europa. É muito bom mesmo. Tá? Olha só, tem até abacaxi aqui. Fala de muitas espécies. E os cuidados básicos. Ó, ficou a dica. Outro livro, eu peguei aqui, mas eu não conheço esse livro, tá? Mas esse ainda você consegue comprar nas livrarias. É o Cultivo Prático de Bromélias, de Cláudio Coelho de Paula. Se eu não me engano, tem uma outra autora junto, mas eu acho que só com esse nome você já consegue achar essa publicação. Tá, vamos passar para a próxima. A Sila, vou voltar para você. Sila, responde a minha pergunta. Sila, você tem muitas perguntas, eu vou tentar responder todas aqui. A Imperial pode ficar na sombra, na meia sombra?
Então, a bromélia imperial, ela é uma bromélia de sol, mas ela pode ficar na sombra assim. O que vai acontecer? Ela vai demorar um pouquinho mais para crescer. E se ela for a bromélia imperial vermelha, talvez ela não vá ficar com aquele colorido vermelho bonito, porque é o sol que estimula a produção desse pigmento na planta. A minha sombra já é um pouquinho mais favorável para ela, tá? A minha mãe tinha uma enorme que ela cultivava na meia sombra, só pegava o solzinho da manhã e ainda assim ela floresceu. Inclusive ela deu vários brotos, o que é uma coisa meio rara para bromélia imperial. Geralmente ela floresce e não dá brotos depois, tá? Então você pode cultivá-la na sombra, mas aí você corre esse risco dela demorar muito para florescer ou até mesmo não florescer e ela não vai ficar com aquela cor bonita que só o sol pode dar para a bromélia. A Socorro perguntando se o abacaxi é uma bromélia. É sim. O abacaxi é uma bromélia e uma bromélia de sol, tá? Se você tiver abacaxi em casa, ele gosta de sol, é uma bromélia terrestre. Vou botar naquela minha lista lá de bromélias de sol. A Sila perguntou ali, ó, se ela morre depois de dar flores. O ciclo da bromélia é o seguinte, ela cresce, aí ela floresce, depois que ela floresce, ela começa a morrer. Então ela começa a morrer e demora muito para morrer, tá? A própria floração da bromélia, ela se estende por um bom tempo e a inflorescência dela, tá? Que tem muitas brácteas, geralmente, ela é bem durável, ela fica bastante tempo na planta, você consegue apreciar a floração dela por muito tempo, tá? Mas aí o que acontece? Depois que ela floresceu, ela já começa a definhar. É um processo lento, é um processo gradual, mas que vai acontecer, tá? A bromélia ela não floresce de novo, ela só floresce uma vez. Depois que ela floresce, ela começa a morrer. Mas muitas espécies, a maioria das espécies, antes de morrer, elas geram brotos, tá? Que nem aqui eu mostrei pra você essa Neuregelia variable. Tá vendo essa planta aqui do meio? Essa planta aqui floresceu e está morrendo, mas ela não morreu ainda. E antes de morrer, ela produz, ó, um monte de filhinhas, um monte de filhotes. A gente chama de filhotes, que são esses bebezinhos que vão surgindo da base da planta, tá? Aqui eu tenho uma outra também, que eu nem sei qual espécie que é. Essa daqui, olha que fofinha, gente, ela é meio enrolada. Eu achei ela num galho seco no chão, juntei e botei no vasinho. E ela tá dando uma filhinha aqui, ou seja, ela já floresceu e ela já está dando um bebezinho aqui. E tá começando a ficar feinha, as folhas de baixo começando a morrer no seu processo natural e gradual de morte mesmo, tá bom? Vamos lá? Sila veio e a Rosa Lili, paisagismo, perguntaram qual que é o melhor substrato? Gente, as bromélias, tá? A maioria delas, as raízes não tem uma função muito importante de absorver nutrientes e água. Além das bromélias, uma das funções, digamos assim, mais principais das raízes é fixação da planta, tá? Tá, mas se a bromélia não come pela raiz, por onde que ela come? Ela come pelo copinho, tá? Ela se alimenta, ela se nutre muitas vezes, tá? Não é todas, mas muitas vezes é por esse copinho, por isso que ele tem que estar sempre com água, porque é por ali que ela vai beber água, por ali que vão cair nutrientes. Esse copo ele não é à toa, esse formato de roseta dessa planta não é à toa. Cai um monte de sujeirinha aqui, bichinho, cocô de passarinho, poeira, tá? Tudo isso acaba virando uma matéria orgânica que se degrada e a planta consegue absorver esses nutrientes. Inclusive, algumas espécies de bromélias, elas são carnívoras. Elas secretam nesse suquinho, nessa aguinha, enzimas digestivas para acelerar, tá? A digestão do bichinho que cai ali para que ela consiga absorver os nutrientes
mais rápido, tá? Então algumas bromélias são inclusive carnívoras, tá bom? Vamos lá. E daí, como é que fica daí o substrato? Um substrato para bromélia, ele tem que ser arenoso, tem que ser bastante arejado, tá? Para não apodrecer as raízes. Embora não seja tão importante o substrato para bromélia como ele é para orquídeas, por exemplo. Tá bom? Eu já vi muita gente, mas eu planto na terra mesmo, na terra do jardim e dá certo. Dá certo, tá? Mas o ideal, tá? É uma terra preparada com uma parte de areia, uma parte de terra vegetal e uma parte de fibra. Essa fibra pode ser fibra de coco ou de musgo esfagno. Aí faz lá a misturinha, tá? Dessa fibra, você pode, se for esfagno, você pode picar ele para poder misturar. E pode usar nos seus vasinhos tranquilamente, que vai ser muito a maior parte das bromélias. Essas espécies terrestres que eu falei antes, tanto a imperial quanto a Porto Seguro, você pode plantar diretamente no jardim, na terra do jardim adubada, né, fertilizado, que vai dar boa, tá bom? O canteiro, Sila, você pode deixar ele mais arejado, tá? Você pode fazer um canteiro elevado, tá? Para ele drenar bem, porque a bromélia não gosta de ficar empoçada, tá? E você pode adicionar matéria orgânica, terra vegetal e areia, se for o caso. Vermiculita também é bom para deixar esse canteiro mais arejado, tá bom? Giba marrom, perfil perguntou. Qual é o tipo de bromélia que nasce nas árvores? Então, essas bromélias, elas têm uma classificação que chama epífita. Então, as plantas que crescem nas árvores, não só as bromélias, são epífitas, tá? Serve para orquídea, serve até para cacto, muitas espécies de pteridófitas, tá? De briófitas que crescem nas árvores. E a planta que cresce na árvore a gente chama de epífita, tá? E a maior parte das bromélias que a gente compra em floricultura e tudo mais, elas são epífitas, tá? São plantas epífitas que gostam de ficar nesse ambiente que é o tronco da árvore, tá bom? Macier 5060 perguntou assim, ó, por que as minhas bromélias não florescem? Por que será que elas não florescem? Então, tem que ver se a sua bromélia não está florescendo mesmo. Tá? Às vezes a gente tem a ideia que a flor da bromélia vai ser uma coisa estonteante, vai sair aquela inflorescência colorida do meio da bromélia e vai abrir um monte de flores, todo mundo vai ver e vai ser aquele espetáculo. Tá? Só que tem muitas bromélias, como as neuregélias, por exemplo, que elas vão florescer e a florzinha dela vai ficar escondidinha lá dentro do copinho. E a gente acaba não enxergando. Então, às vezes a bromélia está florescendo e você não está vendo que ela está florescendo, tá? Então, não é toda a bromélia, que nem as gusmânias, por exemplo, que colocam aquela flor enorme, vermelha, amarela, aquela coisa gigantona para fora, tá? Algumas é uma florzinha bem pequena. As neuregélias, elas têm umas florzinhas bem pequenininhas, que ficam lá dentro, e às vezes a sua bromélia já floresceu, começou a emitir filhotes, e você nem viu a floração acontecer, uma floração discreta. Tá? Mas se não for o caso, o que pode estar acontecendo? Às vezes é falta de luz, a sua bromélia está na sombra, e você precisa colocá-la na meia sombra, ela precisa tomar o solzinho da manhã, tá? Esse ambiente de ficar na árvore, ele entrega um monte de pistas pra gente, tá? Quanto ao substrato, por exemplo, o substrato, ele tem que ser arejado, tem que ter matéria orgânica, porque é assim que é no tronco da árvore. Outra pista ótima é que quando a planta está na árvore, às vezes imagina aqui a copa da árvore, tá, gente? Imagina que o sol, ele tá batendo aqui, ó, ele tá passando, né? Ele tá batendo na planta. Quando ele chegar aqui, a árvore tá protegendo quem tá aqui embaixo da copa, no tronco, está protegendo do sol, tá? Então, o que acontece? As plantas epífitas, muitas vezes, elas sombras gostam do sol da manhã e do sol do final da tarde. Porque quando o sol tá a pino, tá bem em cima, a copa da árvore tá protegendo elas, tá bom? Quando uma árvore morre, e às vezes ela tá cheia de bromélias, acontece de muitas bromélias que estão nessa árvore
morrerem, tá? Porque são bromélias de meia sombra mesmo. Outras, elas sobrevivem, elas toleram o sol pleno e ficam bem coloridas, tá? Isso acontece bastante quando a gente passa de carro, assim, em lugar que tem borda de mato, dá para observar bem esse detalhe. Então, se não for sol, pode ser fertilização. A bromélia, apesar de que a raiz dela não tem esse poder de absorção tão grande, ela absorve bem pelas folhas. Então, uma adubação foliar com fertilizante solúvel é o que há para a bromélia, gente. Você pode pegar aquele mesmo fertilizante que usa em orquídea, tá? Tanto o Peters quanto o Plant Prod, e você adapta para a utilização em bromélias, que vai muito bem. Outro adubo que elas gostam muito e você pode intercalar é aquele biofertilizante, tá? Lá no site, no jardineiro.net, tem uma receita de biofertilizante feito com esterco, que é muito bom, tá? E também você pode usar um biofertilizante de minhocário, aquele chorume que fica no final, no fundo do minhocário. Aquilo é muito bom para a bromélia também, para fazer, dilui, né, e faz uma fertilização foliar que elas vão gostar bastante. Deixa eu tomar um golinho de água. Eu falo muito rápido e eu fico sem voz. Vamos lá. Então, espero que tenha ficado claro porque que a sua bromélia pode não estar florescendo. Primeiro, ela pode estar florescendo e você não está vendo. Segundo, talvez ela não esteja numa condição de luz suficiente. E terceiro, ela pode estar precisando de fertilização, tá bom? Rafael Silveira e André Perry perguntaram o seguinte: posso ter bromélias dentro de casa? Pode sim, ela é uma planta excelente para ter dentro de casa, para você colocar na janela, onde ela pega o sol da manhã, tá? A maior parte das espécies vão se adaptar muito bem a essa condição. O que não pode, tá? Bromélia, a maior parte delas gosta de umidade, tá? Salvo raras exceções, algumas exceções, tá? Então, não pode com ar-condicionado, gente, tá? Ou então na corrente de vento, tá? Esse tipo de lugar não é legal para bromélia. Ela é uma planta, a maior parte delas são plantas tropicais que gostam de bastante umidade ambiental. Então, quando você coloca um ar-condicionado a funcionar dentro de casa, no escritório, ele vai ressecando o ambiente, tá? E acaba que a bromélia vai queimando as pontas e... mas eu molho, eu não sei o que está acontecendo. A umidade ambiental está ficando muito baixa por conta do ar-condicionado. Então, tem que ter esse cuidado de... ou ter a bromélia ou ter o ar-condicionado. Os dois juntos não funcionam. Eureni. Minha gata mordeu a maioria das folhas da bromélia. Ela não se regenera? Então, a bromélia, assim como a maior parte das plantas, tipo, a folha que tá machucada, ela não se regenera. O que pode acontecer é vir novas folhas para substituir aquelas folhas que foram danificadas. Mas se a sua bromélia, por exemplo, já floresceu, isso não vai acontecer, porque ela já entrou naquele processo de definhando, de morte, tá? Então isso não vai acontecer. Se a sua bromélia for jovem, é possível que ela reponha as folhas danificadas com folhas novas. Mas se ela é adulta, às vezes já está quase no ponto para florescer, dificilmente isso vai acontecer, tá? Ela acaba não repondo as folhas que estão danificadas, porque o gatinho mordeu, porque alguém quebrou, tá? Isso é assim mesmo. Mas você pode manter ela, esperar ela florescer, ou se ela já floresceu, aguardar, porque enquanto a bromélia está viva, tá? Ela é capaz de dar filhotinhos, tá? Às vezes ela floresceu e ela tá viva ali e não dá filhotinho, guarda ela. Às vezes ela dá um monte de filhotinhos ainda antes de morrer. Às vezes ela leva muito tempo mesmo para morrer e enquanto isso ela vai produzindo novos brotos na base, tá? Aproveitem, não joguem fora a bromélia que tá feia. Essa daqui mesmo que eu mostrei para vocês, olha a diferença dela para a filha dela, tá? Ela tá bem feinha comparado com a filha, mas ela já tá aqui, gente, ela já tá aqui há muito tempo e ela só tá dando filhote, tá? Então,
Não joga fora a bromélia que tá feia. Às vezes você recorta, você descasca, seca, você recorta, tá? Mas não joga fora, porque às vezes ela produz muito filhote ainda. Devo molhar as bromélias no centro da coroa para ficar a água lá, ou é no pé dela? É os dois, tá? Você molha o pé dela e você molha o centro dela. Ela não pode ficar encharcada, tá? Não pode ficar com o pé molhado. É uma planta que não gosta de ficar com o pé molhado. Então você molha o pezinho dela, a raiz dela, mas tem sempre que ficar água no copinho. Eu acho que a bromélia, tá? Isso é uma teoria minha, tá, gente? Eu não sei se é verdade. Eu acho que a bromélia, ela coloca alguma coisa na água, que a água, ela fica com a evaporação dificultada, tá? É como se a água que tá dentro do copo demorasse mais que o normal, se tivesse num pires, por exemplo, para evaporar, tá? Essa é uma teoria minha. Porque às vezes eu vou num lugar que já tá seco, tórrido, as plantas estão todas secas. Aí você vai lá no copinho da bromélia e tem água, tá? A bromélia, ela é muito importante ecologicamente, porque ela serve de criadouro para vários bichinhos, para várias rãs, tá? E serve de bebedouro para os passarinhos também. Ela tem uma importância fenomenal, gente. Vocês não têm ideia de como elas são importantes. Como eu faço para não vir mosquitinhos nas minhas bromélias? O que eu posso dizer para você? Você pode pulverizar repelentes, o óleo de nim, coisas assim, tá? Na bromélia para repelir, né? O citronela também tem efeito repelente sobre insetos. Tá? Vamos continuar aqui com as perguntas do pessoal que mandou. Bolívar 43. A minha está no sol, a minha bromélia está no sol com as folhas queimadas, mas cheia de broto. Eu tiro do sol ou eu deixo? Provavelmente ela está nessa mesma condição da bromélia Fireball, tá? Se a bromélia de meia sombra e está no sol, é melhor você tirar. Se ela é uma bromélia de sol e está queimada, pode ser que ela esteja nesse processo de definhamento e emitindo brotos. Então as folhas elas não estão queimadas, elas estão morrendo mesmo, né? Então você pode deixá-la no sol. O certo seria a gente saber que bromélia que a gente está falando, para poder indicar melhor o manejo que você tem que ter com essa planta, tá bom? Vamos lá. A Eureni perguntou o seguinte: por que a flor da bromélia passou de vermelha para verde e está assim há meses? Nem sinal de cor nela. Quem que sabe essa resposta, hein? Vamos ver, eu já falei antes no vídeo. Será que alguém sabe? Então, Eureni, é o seguinte, a flor da bromélia, na verdade, não é aquela parte que a gente mais vê, assim, né? Eu não tenho nenhuma gusmânia aqui com flor para mostrar para vocês. Mas sai uma inflorescência, tá? É a inflorescência que é vermelha, tá? A maior parte das vezes. E aí, entre as brácteas da inflorescência, vão sair umas florzinhas pequenininhas, tá? E o que é durável na planta? Não são as flores duram poucos dias, tá? O que fica durável fica por meses. Muitas vezes são as inflorescências da planta que tem brácteas e tal, para atrair os polinizadores. Então, o que está ficando verde na sua planta são as inflorescências. Tá? E é normal que isso aconteça, tá? Com o tempo, porque ela já floresceu, ela já colocou todas as florzinhas dela ali e a inflorescência fica, tá? Ela fica muitas vezes um tempão na planta e acaba perdendo a cor, ela vai perdendo a função, já não tem mais flor, vai perdendo a função e pode acontecer que ela vai ficando esverdeada, tá? E isso acontece. Quais os cuidados para plantá-la em vaso? Gente, essa pergunta é ótima, porque as pessoas nem se dão conta do problema que pode acontecer de você plantar a bromélia no vaso errado. Quando a gente compra a bromélia, elas geralmente vêm num vasinho de plástico, tá? Tipo esse daqui que eu tô mostrando pra vocês. Só que não é o caso dessa bromélia aqui, mas muitas bromélias são grandes
e com aquele copo cheio de água, ela fica pesada. E esse vasinho aqui, muitas vezes tem um substrato leve, tá? E tomba fácil. Bate um vento, bate o gato, encosta, o cachorro encosta, a gente encosta na planta e acaba caindo. E cai, é um tal de cai-cai que vocês já devem conhecer, porque é muito comum isso. Então, vaso bom para bromélia é vaso pesadinho, tá? O vaso de cerâmica, tá? O de barro, são bons para bromélia, bem arejados, não precisa ser um vaso muito grande, é só importante que ele seja pesado para que a bromélia não fique caindo o tempo todo. Outro detalhe importante para cultivar a bromélia em vaso. Quando sai o filhote assim, ó, a gente não pode esperar muito tempo para desmamar ele, para cortar ele aqui embaixo e colocar no vaso. Porque o que vai acontecendo? Com essa bromélia isso não acontece porque ele separa bem do corpo da planta-mãe. Mas não é o mais comum é ela sair daqui e ela começar a se entortar, tá? O broto começa a se entortar se a gente deixa muito tempo. Não pode tirar logo que nasce, porque tem que esperar ela se desenvolver um pouco. Ela precisa ter pelo menos entre 1/3 e 2/3 do tamanho da planta-mãe antes de você cortar. Mas não deixa a planta se entortar, tá? Corta antes que ela fique torta para colocar no vaso, porque senão você não vai colocar no vaso e ela vai acabar ficando torta depois. Para ela ficar bem, a roseta bem bonita, você corta ela antes que ela se entorte, coloca bem no centro do vaso. E não esquece de usar o vaso de barro, porque o substrato da bromélia, ele é leve, ele não é pesado. Ele é um substrato leve. Se você não colocar no vaso de barro, vai cair mesmo, porque a planta é muito pesada. A bromélia é grande, tem muita folha, a folha é grossa e com água dentro ela fica muito pesada mesmo. Essas são as dicas para as bromélias em vasos. Ali que deve-se deixar água no meio da bromélia, mas a minha bromélia está ficando molenga na raiz. Pode ser que você esteja regando o substrato demais. Ou às vezes a bromélia ela foi danificada e a água do copo está vazando, tá? Geralmente quando a bromélia está bem sadia, cresceu bem, tá bem bonita, você coloca a água dentro do copinho e a água fica no copinho, a bromélia não seca. Mas se ela foi rasgada, foi mexida, foi furada por algum motivo, essa água acaba escorrendo, tá? Então a água tem que ficar no copo, não pode ficar o tempo todo na raiz. A gente tem que molhar a raiz, vai hidratar o substrato todo, vai hidratar o sistema radicular, mas depois vai secar, tá? A gente espera secar entre as regas para molhar, igual a orquídea. Bromélia rega as raízes bem parecido com a orquídea. Não pode encharcar a raiz, mas o copo tem que sempre ficar com água, tá? Então, eu tô vendo a sua pergunta, Salmo, sobre a questão da dengue, de colocar um copo de água sanitária para matar as larvas. Eu acredito que seja prejudicial sim às plantas, porque a bromélia ela absorve muito pela folha e a água sanitária ela é bem forte. Só para você ter uma ideia, a gente não pode nem aplicar qualquer tipo de cauda, tipo sulfocálcica, cauda bordaleza, tá? Na folha da bromélia, porque ela é sensível e queima mesmo. Imagina colocar água sanitária. Eu não acho uma boa ideia, até porque acaba com um ecossistema que tem dentro do copo, tá? Eu prefiro acreditar que os estudos de que o mosquito da dengue não cresce dentro do copo são verdadeiros, tá? Porque foram instituições sérias. Eu não tenho aqui para citar para vocês, mas eu posso procurar. Mas foram estudos sérios, tá? Coletaram de muitas plantas e não é encontrado mosquito dentro das plantas, tá? Não o Aedes aegypti, de outros mosquitos, mas não do mosquito da dengue, tá? Colocar água sanitária eu acho que não é uma boa ideia, tá? Porque eu acho que pode prejudicar as plantas. A maioria das plantas a gente sabe, a gente aprende que tem que esperar o cloro evaporar da água. Se você vai usar água da torneira, espera o cloro evaporar. Aí você vai lá e coloca água sanitária. Não vejo muito sentido nisso. Maciê. Oi, Maciê, tudo bem? Me diz o seu nome, porque eu não gosto de falar Maciê 5060. Eu acho muito estranho. Quanto tempo o filhote demora para florir?
vai depender da espécie, tá bom? E das condições do ambiente que você tem aí. Se eu fosse você, eu torcia para a planta demorar bastante para florescer, porque quando ela floresce, ela começa a morrer. Então, quanto mais tempo a gente curte a folhagem dela e espera o tempo dela, melhor. Bromélia no tronquinho precisa pulverizar a raiz ou só o copinho? Eu acho que é bom pulverizar a raiz com água, sim, mas sempre deixar... A garantia é o copinho. Se deixar água no copinho, ela vai permanecer bem hidratada, tá bom? Vamos dar seguimento aqui nas perguntas, porque senão eu não vou terminar hoje essa live. V. Creres perguntou o seguinte: bromélias necessitam de nutrientes? Então, acho que eu já falei um pouco antes na live, elas precisam de nutrientes, sim. Você pode usar o mesmo tipo de fertilizante que é usado para orquídeas, tá? Aqueles fertilizantes que são solúveis, e você pode molhar as folhas da bromélia. Eu sugeriria que você colocasse uma diluição um pouquinho maior do que o indicado para orquídeas, tá? Porque a folha da bromélia é sensível a vários tipos de produtos. Então, dá uma diluidinha maior e intercala com o biofertilizante que eu comentei com vocês antes, tá? Outra dica boa é colocar... Vocês sabem que eu sou super fã, né? O osmocote. Coloca umas bolinhas de osmocote ali no vaso, que aquilo ali já vai manter o substrato bem nutritivo para parte, né, absortiva das raízes da bromélia. O que mais que nós temos aqui? A Sila perguntou como que as bromélias vão parar lá em cima das árvores. Então, as bromélias, os frutos das bromélias, muitos deles são procurados por passarinhos. Aí o passarinho vai lá, come o fruto da bromélia, aí ele vai pousar numa árvore e limpa o bico na casca. Ali ele já está plantando uma bromélia entre uma árvore e outra. Outra coisa, muitas sementes de bromélias também são dispersas com o vento, tem pluminhas, tá? E aí acaba grudando na casca da árvore e acaba crescendo lá, porque lá é o ambiente ideal. Às vezes cai no chão, cai na terra e não cresce porque o chão, a terra do jardim, a terra comum, não é o ideal para o crescimento dessas plantas. Muitas delas são de meia sombra, gostam daquele ambiente úmido e com a luz filtrada que tem em cima da árvore. E lá, como é um ambiente propício para o crescimento, ela acaba germinando e crescendo. Sila, tenho muitas no meu sítio, elas se multiplicam, podem ser adubadas. Então, como eu comentei antes, a adubação, eu acho que já tá... Falei 2 vezes, né? Eu acho que já tá bem explicado. Ela perguntou o seguinte também: as bromélias em cima das árvores não as prejudicam com o excesso de umidade? Muita gente acredita que a bromélia, assim como a orquídea, são plantas parasitas que estão lá em cima da árvore e ficam sugando a seiva da árvore. Gente, isso não é verdade, isso não acontece, tá? Elas não são plantas parasitas. Elas são plantas epífitas. Elas gostam daquele ambiente de ficar em cima da árvore, tá? Elas ficam só na casca, ela não penetra dentro do tronco da árvore, tá? Para se fixar. Ela fica só na casca, tá? E ela não suga a seiva da planta que ela tá usando como suporte, tá? É só um suporte. A árvore para ela é só um suporte, fornece substrato, fornece umidade e dá sombra também, tá? Esse é o princípio. E nutrientes, né? Porque tudo que escorre pelo tronco da árvore acaba nutrindo a bromélia. Mas ela não é parasita. Umidade. O excesso de umidade não vai ser prejudicial para a árvore. O que pode acontecer muitas vezes, principalmente quando a gente tem bromélias e outras epífitas em árvores frutíferas, ela acaba sufocando, tá? O tronco da árvore. Como ele fica sombreado, tem tanta planta apinhada no tronco, ele acaba sombreado demais e para de brotar e para de dar frutos, tá?
Então, principalmente árvores frutíferas, gente, não é bom que eles tenham muitas epífitas, tá? As epífitas, elas não estão sugando a planta, mas elas acabam sombreando demais o tronco da planta e isso pode prejudicar a frutificação dela, tá? A floração também em árvores que são de flor. A umidade não atrapalha não, porque o tronco, ele é um lugar úmido, entendeu? Ele tem uma porosidade, a casca da árvore, ela tem uma porosidade. E essa umidade não é prejudicial para as árvores, principalmente se as árvores forem tropicais, tá? Última pergunta. Gabriel perguntou o seguinte: é bom realizar a associação de bromélias com a Tillandsia recurvata, como a Tillandsia recurvata com outras plantas? Como colocá-las juntamente a plantas de vasos para que auxilie a retenção de água? Então, acho que foi no penúltima live que eu conversei com vocês sobre como criar um ambiente mais úmido para uma determinada planta, que exatamente qual eu não me lembro, talvez fosse violeta, não tenho certeza. E a bromélia, ela contribui muito para isso. Como fica aquela água no copinho, o ambiente em torno dela acaba sendo mais úmido que um ambiente que não tenha a bromélia. Então, quando a gente, por exemplo, coloca numa parede verde um monte de bromélias, ou então quando mistura ela com orquídeas ou com samambaias, com certeza a umidade ambiental vai se elevar, porque ela também é uma planta que transpira, fica aquela água no copinho, então ela contribui bastante com a umidade ambiental, tá bom? Gente, eram essas as perguntas sobre bromélias que eu tinha. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, aproveitem, tá? Pra gente finalizar aqui a live sobre bromélias. Eu gostei muito de falar de bromélias. Eu adoro bromélias. Eu tenho vários tipos aqui que eu tô louca pra plantar na casa nova. Elas estão precisando de um trato urgente. Tem a équimia, tem a neuregélia, tem vários tipos. Eu vou mostrar todas elas pra vocês. Hoje não dá pra mostrar porque elas estão apinhadas, não dá nem pra diferenciar onde começa uma, onde termina a outra. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se ficou aqui. Vão pensando, lembrando aí, se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa. Osmocote no copinho, pode? Eu acho que não é uma boa ideia, porque no copinho ele vai ficar permanentemente molhado. E isso não é muito legal para o osmocote. O legal é que ele molha e seca, molha e seca, molha e seca. E assim ele vai liberando os nutrientes que estão encapsulados dentro dele, tá? Então o osmocote você coloca no substrato, na parte de cima do substrato para você enxergar ele. E no copinho você coloca o fertilizante solúvel, tá? Mas sempre borrifado, nunca coloque direto lá dentro do copinho. Você borrifa sobre as folhas de levinho, é uma adubação, tá? É bem de levinha mesmo, a pulverização. E aí, a cada 15 dias você coloca, digamos, hoje você colocou um adubo solúvel, um Peters ou um Plant Prod, tá? Daqui a 15 dias você coloca biofertilizante diluído. Aí depois de 15 dias você volta pro adubo solúvel. E assim vai trocando o adubo, tá? Na bromélia. É isso mesmo. Então tá, gente, um beijão. A semana que vem nós vamos falar de roseiras. Várias pessoas já me pediram para conversar sobre roseiras. Eu acho que quase todo jardineiro que eu conheço tem uma roseira em casa, ou a mãe tem uma roseira, ou a avó tem uma roseira. Roseira é um negócio de família, né? Então, a live da semana que vem vai ser sobre roseiras. Fiquem de olho, eu vou colocar aí nos próximos dias a caixinha de perguntas, tá? Essa live aqui, ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai pro YouTube. Ela vai nesse formato assim mesmo, porque eu tava gravando com a câmera, mas acabava cortando. A minha câmera, ela não grava, ela vai cortando. Isso tava ficando muito. Então vai nesse formato mesmo pro YouTube. E futuramente esse vídeo vai acabar indo pro YouTube também, essas lives, tá bom?
Ah, que legal que você gostou da minha tábua, tá vendo? Tem um tutorial no YouTube, no meu canal, sobre como fazer essa tábua de carne com cápsulas de café. Acessem lá, eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei no canal. E ficou muito legal mesmo, esse vídeo ficou muito legal. Inclusive tá faltando 2 plantinhas ali que acabaram morrendo e eu tenho que substituir, mas elas estão há um tempão ali e dura muito mesmo. Tá bom? Ó, tô anotando as sugestões de assuntos. E cercas vivas eu acabei conversando sobre elas na live sobre arbustos, tá bom? Mas a gente pode falar de novo, tá? Só porque foi falado não significa que a gente não pode falar mais. Todas as lives que já foram realizadas estão lá no YouTube. Então, se você perdeu alguma, já teve de orquídea, já teve de rosa do deserto, já teve de violeta, já teve de gramados, já teve de vários assuntos. Então, acessa o YouTube e veja lá que estão todas elas gravadinhas. Ah, já teve de suculentas também. Tá bom? Beijo, gente! Até semana que vem.